tá aí. Deixa eu ver quem é que tá aí. Acho que já deve estar todo mundo, né? Deixa eu ver. 20 pessoas, já tá bom. Bom, deixa eu responder aqui rapidamente. Professor, em um caso em que a cárie é muito extensa, a ponto de não ter mais apoio e ficar só a raiz, o desgaste de osso será feito pela vestibular ou pela lingual, palatina? Depende, né? Depende do resto de raiz, depende se é maxilomandíbula, entendeu? Se é anterior ou posterior, enfim, depende, certo? Depende. Tem o raio-x para a gente olhar. É bom a gente conversar com o raio-x, tá certo, Ariane? Essa situação, tá? Bom, vamos embora. Pessoal, vejam, para a gente não atrasar mais do que a gente já atrasou, certo? Deixa eu ver aqui, meu pai. Hoje a gente vai falar, tá? Dois tópicos bem interessantes, tá? Bem interessantes. Tópicos que às vezes assim você acha que não, você não pode se deparar, você pode não se deparar, mas com certeza vocês vão ter esse contato, que é justamente, né? A primeira situação é a da biópsia, tá? A biópsia a gente sabe que ela é um tipo de exame complementar, tá certo? E assim, a biópsia, pessoal, ela basicamente ela serve para elucidar, tá? Uma dúvida que você tenha na evolução de uma lesão, tá? Então, é você saber o nome e o sobrenome daquela lesão. Nós sabemos que clinicamente nós podemos realizar alguns diagnósticos, tá? Então, um diagnóstico clínico, né, só pela observação, um diagnóstico terapêutico, tá? Onde esse diagnóstico você pode, através de medicação, você também pode chegar à sua conclusão. Só que a biópsia, tá? O procedimento em si, ele nos dá um embasamento muito maior. Por quê? Porque eu vou ter uma análise microscópica, tá certo? Eu tenho uma análise histológica daquele espécime, daquela peça que foi removida, tá? E de acordo com aquelas características histológicas, ela vai nos dar o esclarecimento devido, tá? Só lembrando que dos exames complementares, nós não temos só a biópsia, tá certo? A gente também tem essa parte de exame de imagem e hematológico, que por si só, tá, podem complementar a minha biópsia, certo? Então, às vezes, é necessário um exame de imagem para complementar, tá certo? Esse diagnóstico final. Então, veja, quando a gente coloca que a biópsia, a gente vai ter o nome e o sobrenome, às vezes um exame de imagem vai trazer o RG e o CPF daquela lesão, tá? Um exame hematológico vai me dar o endereço daquela lesão, certo? Então, é um conjunto de coisas, tá certo? E quando a gente fala que é exame complementar, lembre-se, sempre vai ser complementar o seu diagnóstico, tá? E aí a gente tem que ter em mente que a definição de biópsia é muito simples, tá? Muito simples e muito direta, que é o conjunto de técnicas e manobras usadas em um consultório com a finalidade de diagnosticar uma doença, tá? Então, assim, você vai usar técnica cirúrgica, mas vocês podem utilizar também algumas manobras, uma raspagem, por exemplo, né? Um raspado celular, ele pode informar, tá certo? Características daquela lesão. Só que a biópsia, tá? A gente aprofundando um pouco mais. Ela é um procedimento no qual se coleta uma pequena quantidade, tá certo? Daquela lesão, tá? Que a gente chama de amostra, ou de tecido ou de célula, para um estudo em laboratório, tá? E aí, quando a gente fala uma pequena quantidade, pode ser uma parte da lesão ou a lesão completa, tá? Isso vai depender muito do tamanho da lesão, certo? E aí, quando a gente fala análise em laboratório, gravar, né?
Deixa eu botar para gravar aqui. E quando a gente coloca análise em laboratório, vai ser inicialmente uma análise macroscópica, o patologista ele remove a lesão do frasco, do recipiente, e aí ele analisa a coloração, tamanho, superfície, se é lisa, se não é e tal, e depois ele faz o processamento, onde ele faz a análise microscópica. Então ele vai ver achados celulares, vai ver o epitélio, vai ver um conjuntivo e vai ver algumas características, certo? E qual seria esse objetivo? Avaliar um órgão ou um sistema na busca de mudança anatômica, ou até mesmo uma mudança funcional, tá certo? Que pode ser resultante dessa doença. Quando a gente fala de mudança anatômica, lembrem-se, quando existe a regra para a técnica da remoção da lesão, você sempre vai ter que remover um tecido alterado juntamente com um tecido sadio, tá? Tecido alterado juntamente com tecido sadio. Por quê? Porque se você só remove em algumas situações o tecido alterado, você pode encontrar algumas características, tá certo? Que pode determinar uma malignidade. Mas você não tem o parâmetro de dizer, essa lesão está muito agressiva, essa lesão está pouco agressiva, essa lesão ela está infiltrando, essa lesão não está infiltrando, certo? Então, existem também esses parâmetros, tá? E aí, além da gente diagnosticar, a gente pode excluir uma alteração. Então, assim, a gente sempre vai naquele raciocínio. Não, eu vou descobrir alguma coisa, eu acho que é isso, eu acho que é isso, eu acho que é isso. E aí não sai o resultado que você espera, então provavelmente é uma das suas possibilidades que você não colocou como prioridade, ok? Lembrando que queixa principal, história médica pregressa, coleta de informações, mas essa coleta ela é um pouco mais demorada que o exame físico, tá certo? E tem que ser realizado em ambiente apropriado. Então, veja, são etapas, tá certo? Que não tem muita coisa assim de você, eu não sei o que é isso. Não tem muita dificuldade. Porque vocês já fazem isso na execução da anamnese, tá? Mesmo sendo uma situação para cirurgia, uma situação para dentística, vocês já começam a executar isso, ok? E aí, quando a gente fala de queixa principal, qual foi o motivo da procura do paciente? O senhor veio aqui por conta de quê? Porque, veja, eu trabalho num centro de especialidade e eu recebo encaminhamento de outros dentistas. Só que os dentistas encaminham para a gente e não colocam nenhum tipo de informação. Nada. Não coloca nada. E aí o que é que a gente faz? Seu José, Dona Maria, foi que houve para o senhor vir aqui? O dentista mandou o senhor para cá por conta de quê? Tá? E aí a gente conversa com o paciente, pergunta a ele, tá? E aí acontece. Às vezes o paciente ele chega numa situação de encaminhamento, como eu recebi hoje, por exemplo, o paciente tem uma alteração assim, 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 beleza. Só que a alteração que o dentista tinha descrito era uma alteração anatômica, tá certo? Uma alteração anatômica normal, tá? E aí, quando a gente examina a cavidade bucal, a gente descobre outra coisa, tá? Então, veja, nem sempre pode coincidir com aquela situação de encaminhamento, tá? Pode não coincidir com aquela situação inicial. Tudo depende de quê? Quando vocês realizarem a anamnese, preencher tudo e depois vão fazer o quê? O exame físico e o exame intraoral, tá? Vocês não podem esquecer disso, certo? Então, vamos fazer uma anotação sucinta, muito direta, tá? Usando essas palavras do paciente, tá? Então, aspas, estou com a boca ardendo. Uma paciente hoje. Eu estou com a boca ardendo faz mais de 2 anos. Fecha aspas. Certo, mas o que foi que houve para que isso acontecesse? Você fez o quê? Abre aspas. Fiz bochecho com água oxigenada. Fecha aspas. Então, assim, é uma situação que a paciente estava com incômodo, queimou, um ardor na boca, que a gente chama de pirose, que foi em decorrência de quê? De uma queimadura que ela teve por conta da água oxigenada.
Então, a gente sempre coloca essa situação com as palavras do paciente, tá? E aí a gente bota assim, não confundir com a história da doença atual. Por quê? Porque a história da doença atual é quando foi que isso apareceu, né? Isso aí, inchou, sangrou, né? Dói. Então, assim, são situações mais específicas, então, da doença, da doença. Então, são situações que vocês vão anotar, principalmente, ó, essa questão da sintomatologia. O paciente vai falar algumas coisas, né? E vocês vão determinar se isso é válido para o seu diagnóstico, sim ou não. Tá certo? Ó, o senhor percebeu isso quando? Faz quanto tempo que isso apareceu? Ah, uma semana, 15 dias. Ah, tá com 6 meses, um ano, né? Ah, isso aparece e desaparece. Aparece e desaparece. Ah, isso aqui dói, 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 mas eu tomo um dipirona ali. Alivia, passa dor. Ah, às vezes isso incha tanto, doutor. Às vezes essa ferida cresce tanto que eu não consigo comer, não consigo fazer nada. Tá? Então vejam, o exame que vocês fazem, o físico, não se restringe só à cavidade oral. Lembro que, acho que é numa das últimas aulas de cabeça e pescoço que a gente fala, mostra os linfonodos, a região de pescoço, porque nós temos algumas lesões de caráter inflamatório, em especial os carcinomas, e que nós podemos ter algumas sinalizações em linfonodos, tá? Então, examinar o pescoço, aquelas cadeias submentual, submandibular, cérvico-facial. Então, a gente examina essas cadeias linfáticas para saber se tem algum nódulo, algum aumento de volume, algum linfonodo satélite, a probabilidade de alguma assimetria facial, tá? Então, isso vocês estão fazendo em que momento? Pré-operatório. Pré-operatório, tá? E aí, vejam, estão fazendo pré-operatório e perceberam que existe isso. Certo, mas eu tenho que ter um parâmetro, tá? E aí, vejam, os livros trazem que lesões que não cicatrizam em 15 dias, tá certo? Já tem uma indicação de biópsia. E aí eu tenho ó, erosão, úlcera, área branca, área eritematosa, tal. Eu digo 10 dias, tá? A cada 10 dias. Então, assim, uma afta, popularmente, tá? Que todo mundo conhece, tal. 5, 6, 7 dias no máximo, ela já está cicatrizando, já está voltando ao normal. 11 dias, 12 dias, ainda está aquele incômodo, opa, acabou. Então, assim, para mim, um parâmetro que eu utilizo são 10 dias. Então, o paciente chegou para mim hoje, está com alguma alteração, tudo, ele relata, não, já faz uma semana, já faz 10 dias, já faz 15 dias que eu estou com isso, biópsia, tá? Biópsia. Então, a gente tem que ser muito preventivo, tá? Em algumas situações. Ah, professor, apareceu hoje e amanhã eu posso fazer a biópsia? Não, não é por aí, tá? Aí você está sendo precoce, tá? Mas se chega essa situação dos 10 dias, você tem condições de fazer isso, tá? E aí, ó, praticamente a grande maioria das lesões na região de cabeça e pescoço, elas necessitam, tá, da biópsia para confirmação do HD, que é o quê? A hipótese diagnóstica, tá? E lembre-se, todo material que você remove da boca do paciente deve ser enviado para análise microscópica. Todo ele. Todo. Tá? Ô, professor, inclusive o dente? Sim, inclusive o dente. É porque comumente não se faz isso. Tá? Comumente não se faz isso. Beleza? Mas aí, como é que a gente pode orientar, né, na condução de um caso? Ah, eu tenho a minha biópsia tipo incisional, onde eu só removo uma pequena porção. Eu tenho a minha excisional, onde eu removo a lesão por completo. Às vezes, por si só, isso já é o tratamento. Eu tenho o PAF, que é a punção por agulha fina, punção aspirativa por agulha fina, tá? Não é tão utilizado na região da face, mas em algumas lesões de cabeça e pescoço, por exemplo, na parótida, às vezes pode fazer, tá certo? Na submandibular, tá? Quando tem algumas lesões. Citologia,
tá? Que a gente chama de citologia esfoliativa. A citologia esfoliativa, vocês vão fazer, se a gente tiver a oportunidade, né, de no próximo semestre começar uma clínica da Liga Acadêmica de Diagnóstico, a gente vai ensinar o pessoal a fazer citologia esfoliativa, onde a gente faz um raspado na mucosa do paciente, faz uma fixação com álcool 70, tá? Depois faz o processo de coloração e vai olhar ali aquela característica celular. E aí a gente vai perceber se aquela diferenciação do meu epitélio está normal ou não, tá certo? E aí vejam, nós temos uma situação que eu deixei aqui embaixo chamada de punção, tá? A punção aqui, a gente coloca, pessoal, que em algumas lesões na nossa região, tá? Maxilomandibular, onde ao exame de imagem é uma imagem unilocular, uma imagem radiolúcida, tá? Você tem que fazer uma punção para iniciar o seu diagnóstico ou excluir. Por exemplo, você tem uma imagem de uma lesão unilocular, faz a punção. Se você aspirar e só sair sangue, você sabe que é um hemangioma. Hemangioma, uma lesão vascular. Beleza? Só que você fez a punção e não saiu sangue, saiu um líquido amarelado, não saiu nada e tal. Então você já descartou a possibilidade de hemangioma. Então vejam, você eliminou a hipótese diagnóstica de hemangioma e você já tem outra linha para seguir, certo? Então, ó, só para enfatizar. Então, a incisional é a retirada parcial da lesão. Parcial. Quando é que a gente faz isso? Em lesão grande, né? Lesões grandes, tá certo? Você remover inicialmente uma lesão grande, tá certo? É complicado, tá? Para o paciente. O pós-operatório é chato, é interessante até você planejar. Será que eu vou fazer aqui ou eu vou fazer no hospital? Tá certo? Existem situações que você pode operar no hospital um paciente, certo? Hipótese diagnóstica de malignidade. Às vezes eu tenho uma lesão que tem uma característica muito grande de malignidade. Então a gente não pode remover a lesão por completo. Não. Nós não somos cirurgiões de cabeça e pescoço? Não somos. Então a gente faz a remoção, tá certo? De um pequeno fragmento naquela lesão, englobando uma parte de tecido sadio e tecido alterado. Ok? E a incisional, como eu falei, às vezes por si só. Oi? Alô? Deixa eu ver se alguém falou aqui. Não, falou não. Então vejam, a remoção da lesão, ela já pode ser o próprio tratamento, tá? Então, quando é que a gente faz isso? Lesões pequenas, tá certo? Lesões que não têm aquela característica de malignidade, tá certo? Então vejam, fibroma, hiperplasia fibrosa, lesões pequenas, a gente pode fazer a remoção por completo, tá? E aí, ó, não indico, tá? Realizar as biópsias, tá certo? Ou condutas cirúrgicas nessas lesões, certo? Porque, por exemplo, existe a lesão do herpes. Você não precisa fazer biópsia para descobrir que aquilo é herpes. Você não precisa. Você já sabe que é herpes. Vai fazer biópsia para quê? Submeter o paciente a uma cirurgia? Não, não dá. Hemangioma. O hemangioma, a gente faz um diagnóstico clínico dele. A gente tem uma manobra chamada diascopia, tá? Ou vitropressão. A gente vai mostrar como é que se faz isso. Lesões em glândulas salivares maiores. Isso aqui a gente encaminha para o cirurgião de cabeça e pescoço. Ah, não, mas o cirurgião bucomaxilo pode operar, não sei o quê? Pode. Mas lesões em glândulas salivares maiores, quando elas têm um perfil, tá? Mais de lesões malignas, ok? E vejam, existe um mito, tá? Do melanoma, né? Então, melanoma
é uma lesão maligna, tá? Onde essa lesão maligna é enegrecida, tá? E pode apresentar-se na cavidade bucal. E aí sempre disse assim, quem fizer uma biópsia de melanoma, o melanoma vai se alastrar e vai desenvolver blood, vai dar metástase, não sei o quê. Não, também não é por aí, tá certo? Não é por aí, tá? Então, assim, se você observa que é uma lesão, tá certo, pigmentada, onde você descarta outras possibilidades, tá? Mas ainda está na dúvida se pode ser um melanoma ou não, alguma coisa do tipo, você faz a biópsia. Se você descobre que é um melanoma, tá? Você já faz o encaminhamento do paciente para oncologia, tá? Para oncologia, certo? Então, assim, não é que seja uma contraindicação, tá certo? Uma contraindicação absoluta, é relativa. Você só vai indicar uma biópsia, realmente numa situação dessa, onde você descartou várias possibilidades, mas ainda tem uma dúvida. Porque lembrem-se, se eu tenho, tá? Se eu tenho uma lesão que eu não sei o nome e o sobrenome dela, eu tenho que correr atrás, tá certo? Então, a biópsia por agulha fina, tá certo? Onde, ó, a agulha ela vai adentrar, faz um movimento de vai e vem, faz um movimento de vai e vem e coleta, tá certo? Alguns fragmentos desse tecido, tá? Eu tenho a agulha fina, tá certo? Que a gente faz uma aspiração. E eu tenho uma agulha grossa, que às vezes é guiada por ultrassom, tá? Aqui é mais realizado na situação de mama, ok? Mas aqui, ó, por agulha fina, faz em nódulos em tireoide, faz em nódulos em submandibular, tá? Pode-se fazer. Então, você introduz a agulha e você faz um movimento de vai e vem, tá? O paciente, lógico, anestesiado, tá? E aí você consegue remover um pequeno fragmento, tá? Pequenos restos celulares, e aí você consegue determinar, ok? Mais uma vez, na biópsia excisional, um cirurgião realiza o corte na pele para remover todo o tumor, e na incisial é um corte, retira um fragmento, ok? Às vezes a gente coloca isso aqui e parece que é redundante, né? Chover no molhado. O procedimento é realizado sob anestesia local ou regional, né? Aí você pode dizer, é claro, né, professor? Não, é claro não. Eu canso de receber pacientes com lesões em cavidade oral que já fizeram biópsias com cirurgiões de cabeça e pescoço e eles não fizeram anestesia, tá? É literalmente no cru, né? Sem anestesia mesmo. Então, assim, o paciente já está uma pilha de nervoso, não sabe que lesão é, tá? E ainda acontece essa situação, certo? Então, lembrar que vão realizar anestesia, tá? Desse paciente para poder fazer isso, certo? E aí, vejam, o que é que a gente tem que fazer aqui? O meu tecido alterado está aqui, não tá? Eu tenho meu tecido normal e tenho meu tecido alterado. Então, vejam, eu tenho algumas situações onde eu tenho que compreender tecido alterado e tecido sadio, certo? Então, a lesão, ela não pode ser rasa, tem que ser profunda, tem que ter profundidade. Se é profunda, você consegue detectar se essa lesão aqui do epitélio, que está muito em cima, ela está infiltrando conjuntivo, por exemplo. Se tiver infiltrando conjuntivo, está emitindo metástase, tá? Então ela tem que ser profunda, tá certo? Não precisa ser tão ampla, ela pode ser estreita. Por quê? Porque facilita a sutura. Até porque, quando vocês forem realizar a remoção, vocês vão remover uma parte da lesão, mas uma parte de tecido normal, onde eu tenho o meu tecido alterado sendo comparado com o meu tecido normal, tá? Então a gente sempre evita fazer esse corte aqui, ó. A gente evita. Vamos fazer mais na periferia, ó, onde a gente tem uma probabilidade de remover tecido sadio e tecido alterado. Ah, professor, mas dá para remover tudo. Remove tudo, não tem problema, certo? Mas aí a gente sempre informa, tá? Que o ideal é a gente ter
tecido alterado e tecido sadio junto, ok? Então, ó, biópsia excisional, remove tudo, remove tudo. Posso só remover numa situação muito localizada, ou eu posso remover com a margem de segurança, tá? Com a margem de segurança. E a minha incisional, onde eu só removo um pequeno fragmento da lesão, ok? E aí, essas biópsias, tanto incisional como incisional, elas vão depender disso aqui, ó, da forma da apresentação da lesão. Então, às vezes, eu vou ter uma lesão que é uma mácula, ou uma mancha, uma vesícula, um úlcero, uma crosta papilar, acesso, pediculado. Então, isso aqui é o que vai determinar. Ó, e aqui, será que dá para fazer uma biópsia excisional? E essa daqui verrucosa, será que dá para fazer uma incisional? Tá? Essa daqui peduculada, ó, vê. Será que essa daqui eu posso fazer excisional? E essa que é céssio, né, da base mais larga, e aí? Será que eu posso fazer ela incisional? Então, assim, a apresentação da lesão é o que vai determinar. Por quê? Você pode ir desde a técnica convencional, que é anestesiar, passar o bisturi, dissecar e tirar, ou até mesmo, pessoal, fazer um esfregaço com suave, por exemplo. Tá? A gente falou daquela raspagem, né, da citologia esfoliativa, que você pode fazer com a lâmina e você pode fazer também com algumas escovas apropriadas, tá? Então vocês fazem isso, você pode ir do 8 ao 80. Mas para ir do 8 ao 80, vocês têm que ter a percepção de que da forma de apresentação, tá? Da forma de apresentação da lesão, e aí determinar se vai ser incisional ou excisional. Por exemplo, uma lesão feito essa, nodular, superfície lisa e pediculada. Então, uma das técnicas que a gente faz, pessoal, é laçar a base dela. A gente laça a base dela. Faz a infiltração anestésica, faz um nó na base, tá? Traciona e você faz a incisão abaixo do nó. Removeu a lesão, tá? Biópsia excisional, certo? Então, a lesão chamada hiperplasia fibrosa, tá? Então, outra situação. O paciente aparece com a mancha branca, que já tinha sido feito previamente uma biópsia incisional. Mas aí, no caso, é para remover toda a lesão. Então, o que é que a gente faz? Remove-se toda a lesão. Faz a cirurgia. Ô, professor, mas depois que remover essa lesão, a gente também manda para o histopatológico. O que é que vocês acham? A gente já fez uma pequena biópsia, né, incisional, e a gente teve um primeiro resultado. Eu tiro tudo. O que é que vocês acham? A gente manda para o laboratório, sim ou não? O que é que vocês acham? João Paulo, sim. Maísa, sim. Ariane, sim. Só tem vocês, é? Lucielma, sim. Bom, qualquer coisa que remover da cavidade bucal do paciente tem que mandar para análise. Não pode esquecer disso. Beleza? Não pode esquecer disso. Então manda, faz a biópsia, tá certo? Manda para o histopatológico, certo? Então, ó, vê, a paciente se apresenta com assimetria facial. Assimetria facial. Esse lado tá diferente desse, não tá? Tá. Dá para ver que eu tenho, ó, um apagamento de sulco, tá? Eu tenho uma projeção aqui no lábio superior. Vamos examinar o intraoral. Olha o tamanho da lesão que a paciente tem. Ó. Olha o tamanho da lesão que ela tem. Certo? E aí o que é que a gente faz? Isso aqui é um pós-operatório imediato. Imediato. Tá? Onde a lesão, tá certo? Foi, digamos assim, diminuída com a instalação desse dispositivo aqui.
para diminuir a pressão, tá? Da lesão. Isso aqui é feito com aquele bico de chupeta, né? Mas é de chupeta ortodôntica, né? Então a gente inverte ele e a gente coloca dentro da lesão. E aí vocês lembram que eu coloquei que pode ser incisional, excisional, PAF, citologia, mas eu botei a punção. Olha o que é que saiu do interior da lesão. Olha o que é que saiu. Tá? Então, ô professor, mas saiu sangue, certo? Mas olha o que é que saiu em maior predominância. Um líquido citrino. Tá? Ô professor, e eu não podia ter aspirado mais não? Poderia, mas vai aspirar tudo para quê? Por quê? Se o tratamento já consiste nisso aqui, ó. Tá? Então, primeiro, se faz a punção aqui nessa região, puxa, opa, já vê qual é o líquido. Então, vai fazer a pequena incisão para instalar esse dispositivo. E quando instala esse dispositivo, eu não tive que abrir, eu não tive que romper algum tecido aqui. Pronto, eu pego esse tecido e mando para biópsia. Então, aí, quando você vê a paciente, quando chegou, vê o inchaço quando chegou e já quando está saindo. Você vê que eu já tenho um aprofundamento do suco. Aquela pressão, tá certo, que existia, a gente conseguiu debelar. Ok? Então, ó, isso aqui é a punção. Não é por agulha fina, não, tá? É a punção para a gente saber o que é que tem dentro da lesão. Qual é o conteúdo que existe dentro da lesão. Certo? Então, ó, outras situações, tá certo? O paciente com aumento de volume no palato duro. Então, aí, às vezes, tem que fazer o quê? A cirurgia. E aí, qual é a cirurgia que tem que se fazer? Lembra das manobras fundamentais? Não é? Diérese, tá? Ó, anestesiou, fez a incisão, começou a descolar, faz uma discreta osteotomia para fazer o quê? A exérese, tá? Então, são situações que vocês, às vezes, têm que abrir a loja cirúrgica para poder ter acesso. Ô, professor, mas a gente vai aprender a fazer isso aqui? Depende, né? Se a gente tiver um caso clínico interessante, a gente faz. Não sei se já viram uma situação feito essa. A gente chama isso aqui de quê? Isso é no palato duro. Muito associado a pacientes que usam prótese total. Alguém sabe? Alguém já viu? Professor, é causada por úlceras traumáticas? Não. Não, 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 não. Pode ter, João, mas não é não. Isso aqui a gente chama de papilomatose. Papilomatose, tá? Isso a gente chama de papilomatose. Então, essas bolinhas, esses pequenos nódulos, são hiperplasias fibrosas pequenas associadas, tá certo, à dilatação de glândula salivar menor. Tudo isso aqui, pessoal, está associado a uma glândula salivar menor. Às vezes a papilomatose está nessa configuração assim. Às vezes cada bolinha dessa tem um ponto vermelho, um ponto vermelho, um ponto vermelho, um ponto vermelho. Quando tem um ponto vermelho, a gente faz a biópsia, tá? Por quê? Porque aquele ponto vermelho pode ser indicativo já do início de uma lesão maligna, tá? Um adenocarcinoma. E aí, veja, vocês fizeram a biópsia disso aqui. Ah, professor, mas não dá para remover tudo de uma vez só. Então só remove algum pequeno fragmento. Sutura. Porque a cirurgia é assim, tá? Você vai remover tudo isso. Como? Ou usa uma broca, ou usa um bisturi de Orban, tá? Ou de Kirkland, tá? E aí você fica debridando aqui e raspando. Então você sai dessa configuração para essa aqui. E você consegue remover tudo, tá? Então vejam, eu posso ter a forma de apresentação diferente? Posso, com certeza.
tá? E essa forma de apresentação vai determinar o quê? O meu tipo de biópsia. Nessa situação aqui, a gente faz um incisional. Aqui é o tratamento. Aqui é a apresentação para remoção da incisional. Ok? E esse daí? O que é que vocês acham que é isso? Não sei se eu já mostrei esse caso para vocês. E aí, pessoal, o que vocês acham que é isso aí? Fala. Região do palato duro, tá? Palato duro, vem para palato mole, certo? Ó, fissurada, superfície rugosa, não é? O Breno colocou aqui, espino celular. Aparentemente, é o que a gente já coloca como hipótese diagnóstica, não é isso? Recebi esse paciente, né, como sendo um diagnóstico de carcinoma, pedindo para eu fazer a biópsia e mandar ele para um cirurgião de cabeça e pescoço. Só que aqui, pessoal, não é um carcinoma. Aqui é uma doença chamada paracoccidioide micose, tá? Doença provocada por um fungo. Um fungo respiratório que você inala, né, uma poeira, alguma coisa assim, onde tenha esse fungo se aloja no pulmão e depois ele começa a se manifestar na cavidade bucal e na pele com algumas feridas, por exemplo, tá? Aqui na nossa região é raro, porque esse fungo, ele só aparece em terra úmida. Encontra aqui algum canto no Nordeste que tenha terra úmida? Então vejam, esse caso, quando a gente recebeu ele, a gente encaminhou, fizemos a biópsia e para ter a certeza eu encaminhei para uma amiga minha que eu tenho lá na USP, né, que ela é professora lá. E aí, para eles é rotina paracóccide de micose, é rotina. Eu disse, Miguita, eu creio que isso aí é paracoco. Ela disse, tu tem certeza, Alexandre, que aí não dá isso. Mas o paciente, ele era de São Paulo e veio para cá. E quando ela fez a bateria, os testes, saiu que era paracoco. Então, o tratamento que ele teve foi ir para o Hospital Oswaldo Cruz, passou 7 meses, entre 6 a 7 meses em isolamento, tomando a medicação e ficou curado. Tá? E ficou curado. Eu acho que 2 meses depois, apareceram 2 casos parecidíssimos. Se eu não me engano, foi em Serra Talhada. Em Serra Talhada. E aí tiveram um direcionamento, aí o pessoal diz, é uma doença rara, porque não sei o quê, porque não sei o quê, mas tiveram a mesma origem. O pessoal era de São Paulo, tá? E aí ele veio para cá, certo? E aí a gente conseguiu também diagnosticar como paracoco. Como diferenciar o paracoccidioide micose para o carcinoma espinocelular? Ariane, pergunta retada. Pergunta retada. Não tem anamnese? Não tem anamnese? Você não tem um tempo que você deixa o paciente falar? Não tem? Pronto. Quando eu escuto o paciente que tem um sotaque paulista, primeiro, quando ele tem um sotaque diferente, eu pergunto logo de onde ele é. Ele disse, não, eu sou daqui. Eu disse, não, daqui não. Você aprendeu sotaque aonde? Aí ele disse, não, em São Paulo. Foi em São Paulo? O senhor morou lá em São Paulo? Foi. Mas já faz mais de 20 anos. Certo. Mas aí ele trouxe a lesão de lá. Então, a primeira coisa, pelo sotaque do paciente, a gente já pode determinar algumas doenças que são regionais. Algumas doenças que são regionais. Por exemplo, vocês acham que existe quelite aquitínica, tá? Em local de clima frio? Dificilmente. Eu tenho ressecamento de lábio, né? Mas isso é por conta do frio, tá? Por conta do frio, certo? Então, vejam, as situações clínicas, isso aí você vai ter justamente a percepção, Ariane, o olho clínico. Então,
Isso aqui pode passar por um carcinoma. Pode sim, tá? Pode sim. Mas aí quando você tiver, tá certo? Aquela situação de conversa com o paciente, de analisar a sintomatologia dele, tá certo? Pergunta se ele tá sentindo mais alguma coisa, se ele tem ferimento em pele, se ele... Lembra que na anamnese a gente pergunta outras coisas também? A gente não pergunta apenas a questão da lesão. Lembrem-se, a anamnese, ela é completa, tá? Não, com certeza não. Porque isso é uma doença silenciosa, é uma doença pulmonar, tá? Essa que eu tô falando, tá? Você não pode desprezar, você não pode descartar, certo? Não pode. Então, você leva em consideração. Ah, mas vai fazer a biópsia? Vai fazer a biópsia, sim. Qual o plano de tratamento? Antifúngico para ele. Para esse aqui era um antifúngico. Fazer um tratamento com pneumologista e infectologista. Tá? O tratamento para ele foi esse. Eu, de posse da biópsia, encaminhei ele para o infectologista e para o pneumologista. Certo? Então, ó. Outra lesão em rebordo alveolar. Esse daqui, ó. Uma lesão vermelha, áreas esbranquiçadas e uma área escura. Tá? Superfície lobulada, tá certo? Irregular, com áreas de úlcera. O perfil de lesão leva a crer que é uma lesão maligna, tá? Então, numa situação dessa, a biópsia que a gente faz é a incisional, tá? Incisional. E o resultado saiu como carcinoma, tá? Um carcinoma pigmentar. Carcinoma pigmentar, tá? Então, ó, a gente remove essa áreazinha aqui, por exemplo, tá? Que é uma área que a gente vê assim, ó, que tem muito vaso pequeno, tá? É uma área que está crescendo, então é uma área que apresenta muita transformação celular, tecidual. Então dá para fazer isso aí, ok? Não sei se dá para ver essa região aqui, tá? Mas, ó, uma idosa, 92 anos de idade, de um abrigo de idosos lá de Garanhuns, chega lá para mim no céu. Não abre a boca, mulher. A mulher não abre a boca. Eu digo, a senhora vai abrir. E ela só ficava olhando para mim. Eu digo, a senhora vai abrir, que eu vou ver o que, é que a senhora tem aí. Pronto. Então, há muita briga. A gente consegue afastar o lábio dela, tá? E aí, o que é que a gente encontra? Essa alteração aqui, ó. Uma área leucoeritroplásica, tá? Com a superfície rugosa, tá? Localizada em região de trígono retromolar, certo? Ah, professor, numa paciente dessa, faz biópsia? Pessoal, temos que fazer a biópsia. Porque se vai fazer o tratamento oncológico pelo SUS, ela só consegue entrar, mesmo a gente sabendo que isso é um câncer, a gente precisa realizar a coleta de uma pequena porção para a gente poder direcionar ela para fazer o tratamento. Então faz uma pequena remoção aqui do tecido, tá? Para pelo menos encaminhar para o laboratório e ter o resultado de carcinoma, tá? Tem lesões que vocês vão dizer, professor, mas isso é um CA. Eu sei que é um CA, mas a gente tem que fazer por conta da legislação vigente, ok? Então, ó, outro paciente aqui, essa foto repetiu, mas ó, um paciente que chega pra gente também, quase que não consegue abrir a boca, mas vai abrir a boca, tá? E aí, quando você força a abertura bucal, você já começa a ver as projeções daqui, ó. Isso aqui é crescimento tecidual associado à língua.
É um CA? É, porque o paciente já não está se alimentando, já está com aquele estado caquético, tá? Ou seja, é um paciente que com certeza, tá com CA. Ele tá com CA. Mas para receber o tratamento pelo SUS, precisa da biópsia. E a biópsia aqui nessa região é o quê? Incisional ou excisional? Tira um pedaço ou tira tudo? Tira um pedaço. Não se comprometam em remover toda a lesão, tá? Eu acho que na minha vida, foi muita biópsia já que eu fiz. Mas eu acho que eu nunca tive essa situação de remover toda a lesão, tá? E é complicado porque às vezes tem outros profissionais da saúde, principalmente alguns médicos, né, que ficam achando que só eles é que são os donos do pedaço, né? Só eles é que conseguem fazer as coisas, enfim, né? E ajudar o paciente no diagnóstico, essas coisas. Mas o que a gente tem que ter em mente é, paciente que chegar assim, tá? Primeiro, não vai dizer para ele, ó, o senhor tá com câncer. Não vai dizer isso, tá? Ó, a senhora tá com câncer. Não. Diz, ó, vamos fazer um pequeno procedimento aqui para a gente já começar seu tratamento. Porque você já sabe que o tratamento ou vai ser cirurgia, ou quimioterapia, ou radioterapia, enfim, seja o que for. E vai ser pelo SUS, tá? Então aí faz essa proposta, lança e corre atrás do procedimento, certo? Agora é diferente desse aqui, ó, tá? Então, ó, superfície lisa, tá? Uma coloração normal ao redor. Ah, é sangrante? É, porque mexeu um pouquinho, tá? Então é uma lesão que você remove só um fragmento ou remove tudo? O que é que vocês acham? Remove tudo. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? É isso mesmo. Remove tudo, tá? Lesão é pequena. Aí você diz, ô professor, quando é que eu sei que a lesão é grande ou pequena? Veja, se a gente compara com essa aqui, com essa daqui, a gente percebe que essa é pequena, certo? Essa é pequena. Então, assim, o dia a dia vai mostrando a vocês. Então, ó, um paciente que chegou pra gente, né, com histórico que fez uma exodontia, já tinha essa lesão, aqui, aqui. Tinha um dentezinho que estava mole, né, amolecido, abalado, tal. Aí a dentista foi, pô, fez a remoção do dente. E aí no que faz a remoção do dente, fez uma comunicação bucosinusal, certo? Então o paciente comia, a comida entrava aqui e saía pelo nariz. Mas o problema não era isso. O problema é o que danado é isso aqui, velho. Então quando a gente faz a biópsia, veja. Então vocês vão ver uma lesão de forma borda irregular, superfície irregular, leuco-eritroplásica, com áreas de úlcera, tá certo? Com história de sangramento. Então o que é que vocês vão fazer? Remover um fragmento, tá? Lesão tipicamente com características de CA. E foi o que apareceu no resultado, tá certo? Então, faz um pequeno fragmento aqui. Remove um pequeno fragmento. Porque tem o resultado e manda ele para cirurgia de cabeça e pescoço. Certo? Olha o hemangioma. Hemangioma. Isso aqui vai operar? Vai nada. Aí não trata não, trata. Trata sim. A gente usa substância esclerosante. A gente faz uma solução e aí com ácido. Não, a substância química não é um ácido não, sabe, João? Assim, João, tem muita gente que usa, né, qualquer tipo de medicação para tratamento, sabe?
a gente utiliza uma substância esclerosante, né? Que ela vai esclerosando, ela vai destruindo os vasos que formam essa lesão, entendeu? E aí ela vai desaparecendo, desaparecendo, às vezes com uma aplicação ela desaparece, tá? O que é o importante aqui, uma lesão dessa rocheada, assim tudo, não é uma lesão enegrecida, não é enegrecida, tá? Então, é uma lesão que vocês vão palpar e quando vocês apertarem, provavelmente ela desaparece. E isso aí comprova que é um hemangioma. Só faz o tratamento se incomodar o paciente, certo? Se incomodar. Tem paciente que não se incomoda, então não precisa fazer o tratamento. Só orienta o paciente. Ó, se sangrar, cuidado, pode sangrar um pouquinho a mais e tudo direitinho, certo? Ó, paciente de prótese total. Então, remove a prótese, examina, diz, vixe Maria, olha, que lesão vermelha grande. Não, não é uma lesão vermelha. Quando você vai examinar, é uma lesão pediculada. Você olhando ela assim, é grande demais para você remover. Então, você só faria incisional, não é verdade? Mas faça o exame minucioso, você percebe que ela é pediculada. Ó, a gente traciona, chega a dar uma isquemia aqui. Então, agora sim eu posso remover tudo. Então, é hiperplasia fibrosa foliácea, tá? Onde a gente tem que realizar o exame minucioso, para não comer bola. Para não comer bola. Acha que é uma eritroplasia, mas é uma hiperplasia foliácea. Ok? Ó, as lesões de melanoma como são. Tá? Então, ó, você viu uma coloração geral, né? Rósea, né? Pálido, né? Enfim, uma coloração de boa. Só que aí, ó, você vê pontos assim mais enegrecidos, certo? Então, isso aqui, você começa a suspeitar que realmente tem uma grande probabilidade de ser um melanoma. O professor, podia ser pigmentação melânica da gengiva? Não ia ser só aqui, não. Ia ser na gengiva toda. Tá certo? Ah, poderia ser tatuagem por amálgama? Aqui não, que não tem amálgama nessa área. E a tatuagem por amálgama não é nesse formato, não. Tá? Por falar em tatuagem por amálgama, vocês... Como é o nome clínico, né, que a gente dá de tatuagem por amálgama? Hein, pessoal? Não acredito que não lembram. Já escutaram um termo chamado argirose? Já, né? Olha, a Ariane colocou argirose. Então é o termo clínico que a gente coloca. Tatuagem por amálgama ou argirose, tá? Então, ó, paciente, vocês estão fazendo um exame, tá, ó, mancha branca, bilateral. Opa, bilateral. Certo? Então, numa situação dessa aqui, ó, vamos fazer a remoção de um pequeno fragmento, tá? Vamos fazer uma biópsia incisional. Vamos remover por completo? Vamos esperar a biópsia. Tá certo? Vamos esperar a biópsia. Ok? Mas se eu quiser fazer uma citologia esfoliativa aqui, eu posso fazer? Pode. Isso aqui é uma característica muito interessante para você fazer a citologia e ver a diferença da célula. Mas, como a gente já tem uma expertise melhor na biópsia, então faz a remoção desse fragmento aqui, ó, pegando tecido branquinho com tecido sadio, faz 2 pontinhos aqui, pronto, encaminha para o laboratório para ter o resultado, certo? E aí, qual é o diagnóstico diferencial que vocês fazem aqui? Candidíase, exatamente.
Como é que vocês sabem se é candidíase ou não? Como é que a gente pode diferenciar? O que é que a gente pode fazer? Exatamente. Se sair na raspagem, é candidíase, tá? É uma candidíase pseudomembranosa, tá? Que quando você remover, vai ficar vermelho, fica uma candidíase eritematosa, tá? Mas aí, se raspar e não sair, é uma leucoplasia, ok? Se não sair na raspagem, é leucoplasia. Esse aí é o famoso papiloma, tá? Então, ó, uma lesão pequena, onde você vai fazer uma excisional, remove tudo. Então, faz o bloqueio anestésico, tá certo? Faz o bloqueio anestésico. E aí, ó, passa toda a região aqui para remover tudo, tá? Então, o papiloma, certo? Acho que esse daqui eu botei até no... Faz tempo isso, no Instagram até, para discussão de caso. Vocês acham que isso é o quê? Tem lesão aqui, tem lesão aqui. O que é que vocês acham? Espino celular, tá com a gota, Breno. Ó, uma áreazinha de crosta, uma áreazinha aqui, ó, uma feridinha aqui no lábio inferior. Ó, Bruno botou quelite. Quelite o quê? Porque eu tenho vários tipos de quelite, né? Quelite angular. João Paulo botou quelite angular. Mas é aqui, João, ó. Aqui e aqui. Actínica, certo. Pronto. E se eu disser a vocês que não é nem uma coisa nem outra? Tá? Lembrar, meu povo, que quelite actínica, a gente tem basicamente no lábio inferior. Lábio superior a gente não tem, tá? A gente não tem. A gente tem no lábio inferior. Beleza? Só um minuto aqui, só para eu colocar o carregador aqui, só um minuto. Pronto. Agora não descarrega. Então, ó, lembrem que eu tenho aqui, mas eu tenho, ó, no meu lábio superior, uma área de úlcera. Então, quando vocês olham uma situação dessa, se vocês só percebessem aqui no lábio inferior, vocês poderiam realmente sim achar que era uma quelite actínica. Mas vamos raciocinar um pouquinho. Veja, quelite actínica é uma lesão única. E aqui eu tenho áreas de cicatrização com crosta e cicatrização com fibrina. Tá? Então, são momentos diferentes de lesão. Certo? Primeira coisa. Então, isso já não configura a quelite actínica. Tá? Segundo, eu tenho lesão no lábio inferior e no meu lábio superior. Tá? Então, vejam, essas alterações aqui podem representar alterações levadas por estresse, alteração da imunidade, né? Uma série de coisas, tá? Pode representar um líquen plano erosivo, certo? Então, a biópsia aqui é para realmente descobrir quais são as alterações que, juntamente com seus achados, vocês vão chegar ao diagnóstico.
Porque quando a gente acha que é quelita quitínica e a gente manda para um laboratório, pô, é de boa, ele já vem com o resultado, quelita quitínica, ótimo. Mas quando a gente manda e a gente acha que tem certeza que não é quelite, é outra alteração, eles vão mandar as características histológicas. E aí, quando vocês forem analisar as características histológicas, eles forem realmente descrever o que é que tem aqui dentro, eles forem descrever, então você vai lendo e vai observando isso aqui e a história do paciente. E aí você chega a um ponto, tá certo? Que descobre que isso aqui é um líquen plano erosivo, tá? Um líquen plano erosivo. Ah, mas eu fiz a biópsia. Eu fiz a biópsia. Mas entendam, nem sempre a biópsia vai ser naquela situação de ser aquilo que você quer que seja. Porque tem gente que diz assim, não, mas vai ser isso. Não, não é por aí. Tá certo? Não é por aí. Tá? Então, ó. Lesões, fenômenos de retenção de muco, né? De saliva. Mucocele e rânula. Tá? E rânula. Tá? Tem que fazer a remoção? Sim. Tá? Quando as lesões são grandes, às vezes a gente pode realizar uma pequena abertura e realizar a marsupialização. O que é isso? A marsupialização, você abre, vai sair o conteúdo e você faz a sutura, tá certo? Deixando aberto. E aí eu tenho uma metaplasia do tecido. O tecido, ele metaplasia. Ele se transforma, tá certo? Numa mucosa única. Ok? Esse aqui é pequenininho, então esse você consegue remover por completo. Tá? Ó, outras coisas. O paciente chega, doutor, ó, eu tô com uma mancha vermelha no meu céu da boca. Eu disse, é? Conta de quê? Tá sentindo isso desde quando? Não, foi sábado. Eu fui. E outra, olha, vejam, deixem o paciente falar, porque às vezes o paciente ele fala tudo já. Ele já diz a causa, já dá o diagnóstico, olha, adianta o trabalho da gente. É só ganhar o dinheiro da consulta. É porque, olha, sábado fui sair com minha família, a gente foi comer um pastel, mas o pastel estava quente demais. Eu comi, aí eu senti que me queimou, eu senti que queimou, que arranhou e tudo, não sei o quê. Aí quando foi ontem, no domingo, eu percebi que tava um negócio estranho, aí eu fui olhar, eu já vi, mas aí eu usei um gargarejo, tá certo? Aí hoje eu percebi antes de vir para cá que já estava um pouquinho melhor, então eu já acho que é uma queimadura, não sei o quê. E aí, quando você vai e avalia, né? Você vê realmente, ó, tá lá na região bem posterior do palato, tá certo? Já na região de orofaringe, tá certo? E aí você realmente, não, isso aí é uma queimadura. E qual é a conduta que vocês fazem para ter a certeza se é uma queimadura ou não? O que é que vocês podem fazer? O que é que vocês sugerem? Hum? Hein, meu povo? O paciente chegou. Vou ter que fazer a biópsia aqui? Sim ou não? Bruno botou não. Por que, Bruno? Não. E faz o quê? Diga aí o que é que você faria. Bruno e Breno. Ou Breno e Bruno. Faria o quê, então? Pronto, veja. Esperar para ver se evolui. Isso aí, Ariane, é o acompanhamento, entendeu? Você vai fazer uma preservação do paciente. Entendeu? Então, é por aí o caminho. Você examina ele, então, ó, venha daqui a uma semana. Então, pergunta se está sentindo alguma coisa, tá? Não, Oncilon não resolve. Oncilon não resolve. Não resolve. Certo? Já que o diagnóstico parece óbvio, já que o paciente relatou, é só aguardar e acompanhar o paciente. É por aí, Bruno. Vocês vão prescrever uma medicação sintomática. Doutor, eu estou sentindo incomodar. Tá sentindo o quê? Queimar ardente? Não, estou sentindo ardente, não sei o quê.
Pronto, então você prescreve uma medicação para queimadura. Usa algum tipo de medicamento? Usa. Caso não melhorar, faz a biópsia. Exatamente, certo? Depois de 10 dias, 11 dias, se não melhorar, já faz a biópsia, certo? Então você pode prescrever, pessoal, algum enxaguante bucal sem álcool, tá certo? Pode prescrever um Flogoral spray, um Exomedine spray, entendeu? Pode prescrever isso para o paciente, que isso ajuda na recuperação. A gente tem que deixar aquele tecido, aquela pele, tá certo? Aquela mucosa respirar. E a gente não tem noção que aquilo vai renovar o tecido, tá certo? Então, qual é a orientação que a gente faz? Não coma nada quente, não, tá certo? Para a gente ter a certeza que isso vai se recuperar, tá bom? Mas nessa situação aqui, ó, a gente faz uma preservação. Não é porque apareceu uma lesão que tem que meter o bisturi, não. Tá certo? Esse aqui é um caso arretado de rânula. Isso aí não deu para fazer a marsupialização, não. Teve que tirar toda. Então, quando vocês forem remover, então, ó, faz a abertura e vai dissecando ela. Dissecando, dissecando e sai a bolinha assim, ó. Cheinha de saliva. Aqui dentro tudo tem saliva. Tá? Então aqui eu tô fazendo o quê? Uma excisional. Tá certo? Uma excisional. Tô fazendo a remoção de tudo. Tá certo? Ó, hemangioma. Tá? E aí como é que a gente pode descobrir o que é um hemangioma? A gente começa a tracionar ele, ele começa a diminuir a coloração dele. Ele começa a diminuir a coloração dele, tá? E aí a gente usa também, ó, uma laminazinha daquelas de microscópio. Quando a gente faz o aperto, primeiro ela diminui de tamanho e ela começa a mudar a coloração dela, certo? Ela começa a mudar a coloração dela. Ela meio que, ou ela desaparece por completo, ou ela muda, tá certo? Fica mais clara. Então você já sabe que é uma alteração do perfil do hemangioma, tá? Vai fazer cirurgia para tirar? Não, se fizer vai sangrar para burro, tá? Usa solução esclerosante para reverter isso aí, ok? Então, assim, biópsia, não tem mistério. É aparecer a lesão, fazer a anamnese, coletar as informações e partir para o abraço e fazer o procedimento, tá? Porque vocês já sabem o que é pré-operatório, já sabem o que é manobra fundamental, vocês já sabem anestésio, vocês já sabem terapêutica. Então a questão da técnica é ter noção. Vou remover um fragmento ou vou remover tudo? Saber que eu tenho que remover, se eu vou remover um fragmento, eu tenho que pegar tecido sadio também. Não tem mistério, não tem mistério, tá? Finalidade, para que serve uma biópsia? Não sei o quê. Pô, isso é prova que aparece aí no Google. Para que serve uma biópsia? Tá? Então não tem mistério. O grande X da questão é quando chega, tá certo? Na hora para você identificar essas situações, tá? A outra situação que a gente ia tecer alguns comentários, tá certo? É a cirurgia pré-protética, tá? Por um tempo ela foi esquecida, tá? Mas depois começou a voltar. E aí a cirurgia pré-protética é o conjunto de procedimentos cirúrgicos, tá? Para que a arcada dentária tenha condições de receber uma prótese. E quando a gente fala arcada dentária, é aquele rebordo alveolar, tá certo, pessoal? É o rebordo alveolar, tá? Onde eu tenho uma mucosa de revestimento, uma mucosa de recobrimento. Eu só tenho gengiva enquanto eu tenho dente, tá? Quando eu perco os dentes, eu não tenho mais gengiva, eu tenho uma mucosa, tá certo? E aí, quais são as características desses tecidos para que a gente possa operar, né? Condicionar isso, preparar isso. Primeiro, não pode ter patologia, tá? Não pode estar inflamado, não pode estar infeccionado, não pode ter patologia. A gente vai avaliar a espessura e a altura do rebordo, tá? Hoje, principalmente com o advento do implante, de alguns enxertos que a gente vai ver. Então, às vezes você tem uma espessura baixa, uma espessura, ele é fininho, ele é baixo, então você consegue devolver essas características, tá? Não pode ter espícula óssea, aquelas pontinhas. Aquilo não pode machucar um paciente na hora da instalação de uma prótese, que a mucosa fica bem em cima daquela pontinha e fica machucando de dentro para fora,
tá? E não pode ter hiperplasia no tecido. Não pode, tá? Não pode, certo? Então, vejam, isso tecido mole. Tecido ósseo, não pode ter irregularidade, tem que estar regular. Não é que tem que estar liso, tá? Mas tem que estar regular, certo? Então, vocês vão passar o dedo ali, vão palpar, vão sentir aquilo. Tem que sentir, tá certo? Não tem como a gente verificar tecido ósseo sem exame de imagem. Não tem. Não tem, tá certo? E uma das coisas que eu gosto muito de fazer é estudo de modelo. Para a gente poder planejar incisão, descolamento, como é que vai fazer. Tá certo? Eu gosto muito de fazer isso, certo? A avaliação do tecido mole, vocês vão observar quando uma gengiva ela é flácida. Hoje a gente operou umas 3 pacientes de flacidez de rebordo. Mas eu pedi para bexiga da estagiária filmar, que eu ia botar nessa aula de hoje, e a gota ainda não mandou para mim. Não mandou para mim. Pronto, eu ia deixar ela operar semana que vem, eu já não vou deixar mais. Não mandou. Fogo. Mas enfim, visualmente você vai ver que o tecido é amolecido, tá mole, você vai balançar ele para lá e para cá. Tá certo? Então essa palpação, tá certo? Ela é fundamental. Tem que examinar, aperta o rebordo mesmo, você vai sentir, tá? Então você vai ver que o tensionamento do tecido tá muito baixo, tá certo? Tá muito baixo, tá? E aí nessa de manipular o tecido, você pode encontrar algum freio, né, que a gente tem que remover, alguma brida muscular que tem que remover, tá certo? Algum tecido com excesso de mobilidade e que tem que remover, tá? Então, ó, para a gente regularizar o osso, a gente utiliza o quê? Lima, instrumento rotatório e alveolótomo, certo? Esse instrumento rotatório, a gente utiliza uma broca chamada Maxcut, ok? Que utiliza muito em prótese. A gente utiliza Maxcut, certo? Então, quando é que a gente faz isso aqui? Quando a gente faz uma alveoloplastia associada ou não à extração múltipla, tá? Então, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dentes. Remoção de septo interradicular, fica aquela pontinha. E uma plástica na porção vestibular óssea, são as exostoses, tá? São crescimentos ósseos, é um osso normal, é um osso sadio, não é patologia, mas ele cresce. E aí ele pode atrapalhar a instalação de uma prótese, tá? Então vejam, alveoloplastia. Então você remove, tá certo? E aí você vem aqui, ó, pá! Você regulariza. Por quê? Porque ia ficar uma ponta. Você quebra essa ponta aqui e você consegue fechar e fazer a sutura, tá? Você consegue regularizar aqui, ó. Não fica essa ponta, porque essa ponta poderia atrapalhar na sutura e atrapalhar o tecido, tá? Septos, tá certo? Então, ó, vocês vão remover esse excesso, essa ponta, tá? Porque você remove, você consegue reposicionar o tecido. Então, ó, vão descolar o tecido, vão fazer o desgaste ósseo necessário, tá? Vão usar um alveolótomo e vão usar uma lima. Ah, professor, como é que a gente faz isso? Ó, então removeu vários dentes, ó, fazendo a remoção do septo interradicular. Então esse septo interradicular você vai removendo, vai desgastando devagarzinho. Não tem pressa, não precisa pressa, certo? Então aqui eu fiz a incisão, já fiz o descolamento, ó, tô com o meu afastador aqui e minha alta rotação aqui, só desgastando, regularizando. Não é para tirar para ficar o buraco, não, tá? Eu posso usar o alveolótomo também. Não, eu não tenho uma caneta, eu não tenho broca, professor. Então o alveolótomo ele chega ali, tá certo? Você coloca naquela pontinha de excesso, aperta e ele começa a remover, certo? Porque, ó, isso aqui, ó um septo aqui, ó um septo aqui, tem que ser regularizado. Outro septo aqui, ó, tem que ser regularizado. Beleza? Tem que ser regularizado, certo? Porque, ó, vai chegar essa situação aqui para vocês, viu? Vai chegar isso aqui, ó. Virgem Maria, para fazer o quê? Remove tudo. O paciente às vezes já sabe, tem que tirar tudo. Então, para remover isso tudo, a gente tem que criar uma técnica.
Então, vocês vão fazer a incisão, vão descolar, vão remover, mas vão realizar uma regularização, ó, um alveolótomo, uma limazinha, deixar tudo regular para depois suturar e ficar aquele alvéolo, tá certo? Regular, pronto para receber uma prótese. Então, ó, vê que imagem massa é essa. Caiu tudo aqui agora. Vê que imagem massa é essa. Então, um alvéolo irregular, tá certo? Onde a gente percebe aí, né? Ó, uma pequena trinca de fratura. Aqui, ó, umas espículas aqui, irregularidade aqui também e tal. Então, o que é que a gente faz? A Max Cut que eu falei, ó, com irrigação. E a gente vai ó, passando aqui para deixar o quê, ó? Deixou regular ou não deixou? Deixou, tá? Muito embora que essa situação aqui nós usamos para a realização de instalação de implantes nessa área, tá? E aí, hoje, pessoal, a cirurgia pré-protética, ela é muito utilizada para implante, tá? Então, ó, eu tenho essas configurações, você remove tudo e aí você vai regularizando, tá? Deixa um platô numa determinada altura e você vai instalando os implantes na altura que você quer. Pá, 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 acabou, tá? E você consegue reabilitar o seu paciente. Então, vejam, uma cirurgia pré-protética, entendam, você vai operar para prótese que ele vai ficar. Então, não adianta você operar um paciente sem saber como é que você vai reabilitar ele. Não sei se deu para entender isso, tá? Mas você opera para prótese, tá? Você opera para prótese. O que é isso, professor? Então, você opera para aquela situação da reabilitação dele. Não, o cara vai botar implante. Beleza, então eu vou fazer isso aqui, ó. Não, o cara não vai fazer implante, Alexandre. Ele não vai fazer implante. Então eu não deixaria assim. Eu não deixaria assim. Tá certo? O que era que eu faria? Eu apenas tiraria esses excessos e deixaria essa altura toda. Por quê? Porque eu tenho uma altura aqui e a prótese vai ficar por cima. Ó, professor, e no implante? O implante é que vai me dar a altura dos dentes. Tá certo? Então vejam, não tem como você fazer uma cirurgia pré-protética sem saber como o paciente vai ser reabilitado. Não existe essa percepção. Não existe. Então, antes do paciente passar pela cirurgia, ele vai ser submetido à cirurgia, ele já passou, ele já fez alguma consulta, né, onde já foi determinado qual vai ser o melhor tratamento de reabilitação para ele, ok? Deu para entender isso? Que a cirurgia pré-protética tem a finalidade tem a finalidade da reabilitação, tá certo? Então você opera para prótese, ok? Ou para o implante, tá? Então, ó, exostose, ó, os crescimentos ósseos, ó, vê. Então, digamos, o cara perdeu esse dente aqui, perdeu isso aqui, vai botar uma prótese aqui. Como é que a prótese vai encaixar? Não encaixa. Então ele tem que remover isso aqui tudinho, tá? Remove, isso aqui é osso, E aí remove isso aqui tudinho, tá certo? Exostose. Ah, professor, mas desse jeito precisa remover? Não, não precisa, porque isso não dói, não incomoda, tá? Não incomoda, certo? Toros. Já devem ter escutado falar do toro palatino e do toro mandibular, não já? Então aqui a gente remove com broca, cinzão e martelo, tá certo? Porque do mesmo jeito que aqui não precisa, porque aqui, ó, eu tenho um dente, mas o paciente é desdentado, vai precisar de uma prótese total, por exemplo. Isso aqui atrapalha, vai machucar o paciente. Isso aqui atrapalha, vai machucar o paciente, certo? Então faz a remoção, faz a incisão, descola e a gente faz umas canaletas aqui, por exemplo, tá? E aí remove com cinzão e martelo, certo? Ô, professor, mas veja, a gente queria saber a técnica. Ah, mas a técnica aí, pessoal, é um pouquinho mais complicada. Eita, aqui não ficou legal para vocês, não. Deixa eu botar aqui uma imagem boa. Eu acho que aqui
Então, ó, faz a incisão e descola. Ó o rebordo alveolar como é fininho. Olha, vê. Ó a projeção da espinha nasal anterior. Vê o tórax que ele tem no palato. Ó. Então, quando a gente vai remover, então a gente faz o quê, ó? A gente faz umas canaletas, certo? Nesse tórax. Então, ó, o tórax tá aqui, então a gente expõe ele. Ó, ele tá aqui. Tá exposto. Como é que eu vou remover? Ó, com a broca, vou fazendo umas canaletas aqui, certo? E aí essas canaletas eu posso remover com a ponta ativa de um cisel, ou eu posso passar, ó, a Maxcut. Ó, a Maxcut. Passando e desgastando, tá certo? Lembrando que a Maxcut é uma broca que sempre tem que ser utilizada com irrigação, tá certo? Sempre tem que ser utilizada com irrigação. Depois que a gente faz isso, o que é que a gente faz? Sutura e pronto. E você já não tem mais o que, pessoal? Esse aumento de volume. Você pode fazer sua prótese naturalmente. Ok? Ó, sutura e vê de imediato. Esse meladinho aqui, isso é um cimento cirúrgico, tá certo? Isso é uma prótese provisória que a gente faz para curativo, para conter o curativo. Então, ó, fica aqui em cima, resolvido o problema. Aquele aumento de volume, ó, não existe mais. Certo? Não existe mais. Ok? Ó, na mandíbula, tá certo? Na mandíbula, a gente tem essas bolinhas aqui, esses aumentos de volume. No raio-x a gente vê uma área, é porque não ficou muito bem, mas você vê uma área um pouco mais radiopaca, tá certo? Você vê uma área muito mais radiopaca. E aqui é para mostrar a canaleta que a gente faz. Faz a incisão, descola, né, tudo direitinho. E aí você vai passando a broquinha aqui, ó, devagarzinho, criando uma canaleta, tá? E nessa canaleta você chega com cisel e martelo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, e aí você remove aquele bloco ósseo, tá? Tecido com hipermobilidade, tá certo? Às vezes não é nem uma hiperplasia fibrosa, é um tecidozinho que está um pouquinho amolecido, né? E fica ali atrapalhando. Então ele não vai dar estabilidade à prótese. A gente vai remover o quê? Com bisturi, tá certo? A gente não remove com broca, certo? E depois o paciente que tem a prótese, ele vai reembasar a prótese. O reembasamento é você preparar de novo aquela área que fica em contato com com a mucosa, onde ela fica suportada, tá? Então, ó, aprofundamento de vestíbulo, tá certo? Onde eu tenho inserção muscular muito próxima à crista alveolar. Inserção muscular, professor, lembra que eu tenho o meu bucinador, tá? Às vezes o bucinador, no seu trajeto, ele emite umas ramificações, tá certo? Uns cordões musculares para que ele realize o movimento dele, e aí a gente pode ter um atrapalho na confecção de uma prótese. Então a gente faz uma incisão no fundo de sulco, deixa o tecido conjuntivo exposto, tá? Para fazer uma cicatrização de segunda intenção. Ou seja, o paciente ele chega com esse rebordo aqui, ó, nessa altura, ó, vê? Não tem nada, né? Então o que é que a gente faz? A gente faz, pessoal, duas incisões aqui e uma incisão aqui na parte mais abaixo, onde a gente não toca o periósteo. Eu acho que a professora Paula deve ter falado em retalho dividido, né? Retalho total e retalho parcial. Então aqui a gente faz um retalho dividido. E nesse retalho dividido a gente vai divulsionando, vai aumentando a divulsão. Ó, a gente vai jogando essa parte aqui da mucosa mais para baixo, tá certo? Vai jogando essa parte da mucosa para baixo e essa daqui de cima para cima. Por quê? Porque quando eu vou suturar, essa parte de cima eu suturo no conjuntivo de cima e essa daqui de baixo eu suturo nesse conjuntivo daqui de baixo. Isso aqui, pessoal, é tecido conjuntivo exposto. É cicatrização por segunda intenção. É metaplasia. E aí, ó, a configuração que eu ganho. Vê o antes e vê o depois. Aí você diz, professor, mas foi tão pouca coisa.
mas às vezes 3 milímetros, 4 milímetros que a gente consegue nesse paciente já é o suficiente. Certo, pessoal? Já é o suficiente. Remoção de hiperplasia fibrosa, isso é fato, porque é uma lesão, tá certo? Então, assim, algumas são causadas, muitas são causadas por próteses, tá certo? Mas tem que remover, tá certo? Tem que remover. Antigamente existia uma situação chamada câmara de sucção, tá? Câmara de sucção. E a câmara de sucção era uma situação que a gente tinha que combater, porque a câmara de sucção ela provocava uma hiperplasia fibrosa, tá certo? Então, ó, faz o exame intraoral, puxa o lábio, olha o que é que aparece, tamanho da lesão. E aí, ó, pode pegar uma pinça, pode passar um fio, tracionar, não importa. O que importa é você remover a lesão. Remove a lesão, tá certo? Faz uma suturazinha e tal, e aí, ó, você já vê o período de cicatrização. Então, tem que remover a hiperplasia fibrosa. E uma das coisas que a gente trabalha muito, tá certo? É a questão dos enxertos. Eu acho que quando eu estudei, não se falava de enxerto, diferentemente de hoje. Porque, ó, tudo isso aqui são parafusos segurando o enxerto, um parafuso segurando o enxerto, um parafuso segurando o enxerto. Do lado do dente aqui, ó, na distal do pré-molar, ó, isso é região de molar. Está querendo ganhar volume de osso, espessura. Então, veja, o procedimento cirúrgico que visa acrescentar volume ao osso maxilar e ou mandibular é o quê? É o enxerto. Cirurgia prévia, reabilitação com implantes dentários. Então, é um tipo de cirurgia pré-protética, tá? Onde você, ó, usa blocos que eu tenho enxerto autógeno, autólogo, da mais variada. Eu tenho um banco de osso, eu tiro do ramo mandibular, eu tiro da calota craniana, eu tiro de todos os lugares, tá? Mas o que interessa é você realmente tentar ganhar o volume necessário para você realizar a sua reabilitação por implante. Então é você abrir um paciente, a foto não ficou boa, é você abrir e ver 2 buracos aqui, ó. O paciente levou uma queda quando era criança, perdeu os 2 dentes, os 4 dentes. Perdeu os 4. Vê a baixa que ficou. Então é você colocar aqui, ó, tuf, um parafusozinho aqui, colocar aqui, tuf, um parafusozinho. Para quê? Para que você ganhe volume, tá? Então, ó, é você pegar um paciente que onde você tenta instalar o implante e você não tem osso. Ô, professor, então o enxerto é só daquele bloco ósseo? Não. Eu posso, ó, eu tenho um enxerto, pessoal, que vocês vão aprender isso em implante. Eu tenho um pozinho que a gente chama de osso liofilizado. Osso liofilizado. Então vocês colocam aqui, ó. E essas brechas que eu tinha aqui, eu não tenho mais. Vê, eu não tenho mais. Então isso aqui ajuda a ganhar o quê? Volume, tá? Então, ô professor, mas como é que eu faço? Se eu compro tudo, vocês podem comprar um enxerto tranquilamente, vocês podem comprar um enxerto, vocês podem tirar do próprio paciente, combina com o paciente. Uma das áreas muito boas de doação é a área de exostose, né? O cara vai fazer um implante, precisa de enxerto e tem exostose. Pô, show de bola, é tirar o osso dele mesmo e colocar lá. Mas às vezes não tem. Então, às vezes a gente pode partir para algumas áreas, por exemplo, essa região de mento, tá? Onde a gente faz a janela óssea, tá certo? Faz aqui um desenhozinho, tá? Mais ou menos de como a gente quer da nossa área. Faz, né? Ó, cortical, medular, tá? Cortical e medular. E aí o que é que a gente faz? Aposiciona justamente esse fragmentozinho na área onde a gente quer que ganhe volume. Tá certo? Então, ó, qual é a finalidade? Colocar ele aqui, faz os desenhos tudo e bota os parafusos para depois, quando a gente abrir, isso aqui tá volumoso. Eu tenho espessura óssea. Então, se eu tenho espessura óssea, show de bola. Então, aqui, ó, agora eu consigo reabilitar com implante. Lógico, para botar o implante, a gente tira o parafuso, mas para tirar o parafuso, já está consolidado. Eu já tive uma neoformação óssea, não tem um problema, ok? Então, ó,
Aquele fragmento, a gente faz a fixação com a pinça, onde a pinça prende a maxila atrás e o enxerto aqui na frente, a gente vai botando o parafuso para fixar ele, tá? Não tem erro, não tem mistério, é uma cirurgia massa de se fazer, certo? Ó, outras situações. O cara bota o implante, quando observa, vixe Maria, que falha, que defeito ósseo é esse aqui? Vai ficar desse jeito? Nada. Coloca um osso liofilizado, coloca um enxerto, ó, preenche tudo, tá? E aí você tem a certeza de não perder esse implante por falta de integração no osso, ok? Então, ó, vê, levanta, vê o defeito ósseo, vê a profundidade que tem aqui, vê o dente, vê a projeção que eu tenho aqui da raiz e vê desse daqui, tá? Então, o que é que a gente faz? Pega o osso, vê mais ou menos uma altura padrão e aí a gente vai e coloca o parafuso para fixar, tá? A gente tem que se virar. Ah, professor, mas raio-x nos dá essa informação? Não. Para fazer isso aqui é tomografia. Tá certo? Tomografia. Então, a ver, faz a incisão, tá certo? Isso aqui é já depois de ter feito o enxerto. Quando a gente abre aqui, ó, o volume de osso. O osso ele já fica quase na mesma coloração do osso original. Então, os parafusozinhos aqui só para a gente remover, faz a remoção e fica aqui. E aqui já está aberto primeira para fazer o quê? A instalação dos implantes. Ó, o espaço onde tinha os parafusos. Tirou, aqui é os paralelizador. Coloca. Então aqui, ó, já para fazer os cicatrizadores, para fazer as moldagens, tá? Para fazer a estrutura metálica, tá certo? Fazendo a prova. E aí depois os dentes instalados. Então, assim, a gente começa daqui, ó. A gente começa daqui. Bota isso aqui. Quando a gente abre o paciente, a gente vai ter esse resultado. E aí sim a gente consegue reabilitar o paciente com os implantes necessários. Certo? Ó, lembram que a gente falou também de levantamento de cirurgia de seio maxilar, que a gente falou de uma situação de cirurgia de caudal look. Às vezes a gente pode fazer um levantamento de seio maxilar. Eu tenho uma pneumatização do seio, e o seio às vezes pode aparecer até com uma comunicação. Quando você abre aqui, já está comunicado. Ó, a mucosa até descendo já. Então o que é que você faz? Você desloca essa mucosa lá para dentro, desloca delicadamente, né? Não precisa pressa, de uma forma bem tranquila, vai afastando, afastando sem romper, tá? Vai afastando, em top de osso, e vai empurrando, e vai empurrando, e vai empurrando o osso. Por quê? Porque se eu empurrar em torno de 4, 5, 6 milímetros de osso aqui dentro, são 4, 5, 6 milímetros que eu vou ganhar para fazer a reabilitação e instalação de um implante, tá? E aí, ó, a gente sutura, e quando a gente abre depois, ó, a gente já tem uma formação de um osteoide. Opa, já tá de boa, aqui a gente já pode instalar um implante, certo? Então, ó, faz, né? A instalação aqui é para fazer a angulação, né? Onde o implante vai entrar. E aqui já entra, né? As plataformas. Ainda aqui é uma plataforma de hexágono externo, tá certo? Para depois colocar os cicatrizadores, tá certo? Os tampões, tá certo? Logo, para depois suturar. Então, veja, sai dessa configuração aqui, ó, vê. Sai dessa configuração aqui, né? Com essa falha que já tinha e tudo, para essa situação aqui, ó, vê, onde você instalou um implante justamente onde tinha a maior falha, tá? Então, isso é uma cirurgia pré-protética. Por quê? Porque no seu planejamento, eu não sei aqui quem vai fazer implante, mas assim, um conselho que eu dou a vocês, não façam só cursos de aperfeiçoamento não, tá? Se vocês quiserem fazer implante, façam logo especialização, certo? Façam logo especialização. Por quê? Porque quando a gente vai operar um paciente para cirurgia pré-protética, a gente opera para prótese, certo? Então essa cirurgia aqui de levantamento de seio, ela foi feita por conta dessa programação dos 3 implantes aqui, tá? Por conta disso aqui, certo? Então assim, por conta disso é que foi feito o levantamento. Ah, não, mas não vou fazer levantamento, então não vou botar implante, então não faz a cirurgia.
Bota só uma prótese aqui, uma pererecazinha. Tá certo? Bota só uma pererecazinha. Pô, vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Isso aí assim, isso são situações que eu acho que a gente vai ter mais convivência. Eu não sei se na clínica de cirurgia, mas com certeza na clínica que a gente vai querer abrir da Liga de Diagnóstico Bucal, da Liga Acadêmica, a gente vai querer operar esse perfil de paciente. Fazer biópsia, né? Vai fazer cirurgia pré-protética, né? Então, assim, a gente tem esse projeto já para o próximo semestre, se Deus quiser. Mas aí vocês querem perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Já viram isso, né? Alguma cirurgia nesse perfil? Sim ou não? Eu vou. Deixa eu ver se eu consigo carregar agora, vê se. Deixa eu ver se eu consigo carregar a lista agora. As datas eu já reservei lá. É porque eu deixei lá com um rapaz. Mas eu reservei a manhã toda. Acho que o Micaela explicou, né? A manhã toda, a tarde toda, entendeu? Onde a gente vai usar os dois laboratórios. Deixa. Não, peraí, deixa eu carregar aqui. Se der certo, a gente faz também depois, tá? A gente vai fazer essa semana. Mas a ideia é fazer depois também. Ideia, disciplina de cirurgia maxilo. Acho que é essa daqui. Ó, eu carreguei agora a disciplina de cirurgia maxilo, tá? A gente deu enxugada, certo? Porque a ideia é a gente trabalhar. Eu já mandei, acabei de postar aqui agora. Viu? Acabei de postar, certo? A ideia é a gente trabalhar. Veja, eu vou precisar que vocês providenciem língua de boi, tá? Eu vou precisar que vocês providenciem ou um peito de frango, ou coxa de frango, sei lá, né? O que precisar. E vou precisar também uma mandíbula de porco, tá certo? Agora a mandíbula de porco eu vou ver se o compressor vai estar lá funcionando. Senão a gente vai fazer só a parte de incisão, descolamento, sutura, tá certo? Mas, olha, uma língua de boi, tá certo? Uma língua de boi, a mandíbula de porco e um peito de frango, entendeu? Assim cru, né? Claro, né? Ou coxa, tudo, para a gente tentar fazer umas infiltrações. Ah, se puder, com a língua pode ser também. Pode ser. É porque a língua do porco é pequena, né, bicho? A língua do porco é pequena, velho. A do boi é melhor. Entendeu? Não, mas para ser maior do que a língua humana não precisa muita coisa, não. Tem um humano que tem a língua maior do que o humano, quanto mais um bicho desse. Mas enfim, veja aí o que for melhor para vocês, tá? Eu sei que eu vou precisar de uma língua, tá certo? Vou precisar da mandíbula, tá certo? Da mandíbula com aquele tecido, né? Todo direitinho ali, tá certo? Preservado, tá? Como é? Esse
Esse peito, ou a coxa de galinha. Coxa de frango, sei lá. Ah, e outra coisa. Não é preciso eu falar da questão do EPI, dessas coisas não, né? Acho que todo mundo já sabe, né? Então a gente precisa disso, tá certo? Nós tivemos umas situações semana passada, e eu creio que foi com a turma de vocês, tá certo? Onde tinha gente que não estava respeitando a questão da biossegurança, tá? Ou estava saindo, eu vou saber amanhã, não sei se estava saindo com a roupa, não estava paramentado, enfim, estava fazendo alguma coisa que não estava legal, tá? Então, assim, a gente precisa deixar isso muito alinhado, muito certinho, para que a gente não repita essas situações, beleza? Porque, assim, se isso vier a acontecer de novo, eu vou ser obrigado a suspender as atividades práticas da turma, tá? Então, assim, eu não quero fazer isso. Mas também eu não vou ficar expondo colaborador e expondo até alunos, tá certo? Ao risco desnecessário, porque alguns, tá certo? Não estão cumprindo as regras, tá? Então, estou falando aqui para vocês. Se não cumprir as regras, a gente vai descobrir qual foi a turma e aí a gente suspende essa atividade, tá certo? Porque existem as regras, existem as normas, mas infelizmente tem gente que não gosta muito de seguir a regra, né? Infelizmente. Então, assim, é pro bem de vocês, né, pessoal? É pro bem de vocês, né? É para proteção, preservação de saúde de vocês e tudo, tá? Não é para mim, não. Graças a Deus eu já tive Covid e eu já tô com a imunidade do Covid, tá certo? Esse pessoal que fica falando besteira aí dizendo que não existe imunidade para Covid, pessoal, vocês já estudaram patologia, não foi? Não estudaram agressão em defesa? Vocês lembram que tem linfócito de memória, né? Acho que vocês devem lembrar, linfócito de memória. Linfócito de memória serve para isso, pessoal. Uma vez que você é agredido por um micro-organismo, ele cria uma memória, tá certo? Para quando você for reinfectado, tá certo? Ele poder combater de novo, tá? Então, assim, o pessoal fica dizendo, porque não existe, não existe. Existe, pessoal. Existe, tá? Agora, o que não pode é a gente ficar se expondo, tá certo? À mutação do vírus. Então, o que acontece é que tem gente, tá, que não segue a regra e fica expondo aos outros colegas, certo? Então, só para reforçar, viu? Se isso vier a acontecer, suspendo com gosto, tá certo? As atividades. Porque a gente tem foto, a gente tem filmagem dos alunos que estão fazendo isso, tá certo? Então, enfim. Eu já passei a lista, tá certo? Algo mais? Boa noite, né, Ariane? Então tá, pessoal. Então, ó, boa noite para vocês, tá certo? Cheiro grande, tá? Um abração.